pessoal, tudo bom? Eu sou a Giza Braga, né? Corretora de imóveis aqui na cidade de Sorocaba. Hoje eu vim contar para vocês, né, na verdade, como que eu conheci aqui a cidade de Sorocaba, como que eu cheguei aqui nessa cidade do interior de São Paulo, né? Como que eu descobri a cidade de Sorocaba. Vou contar aqui nesse vídeo para vocês, né? Então vamos lá. Eu costumo dizer que eu sou marioca. O que é marioca? Eu nasci no Maranhão e fui criada, né, no Rio de Janeiro. Fui morar no Rio de Janeiro quando eu tinha meus 5 anos. E dali eu me desenvolvi, né, minha infância, minha adolescência, minha fase adulta também comecei ali, né, enfim. Então, minha mãe foi comigo do Maranhão, né, para o Rio de Janeiro. Como eu não pagava passagem, ela me levou. Ela foi cuidar da irmã dela e tinha tido o segundo filho, né? Bebezinho novo. Foi ajudar ela nessas questões. Minha tia mora em Jacarepaguá e daí depois a gente acabou mudando, né? Da casa da minha tia, ela arranjou emprego, né? Minha mãe conseguiu emprego e tal. E a gente mudou para o fundo de uma casa na Cidade de Deus. Coisa assim de 2 ou 3 cômodos, eu não lembro, né, porque eu era muito pequena. E depois dali, da Cidade de Deus, também faz parte, né, da Zona Oeste, Jacarepaguá. Nós fomos para a Baixada Fluminense, nós fomos morar em Nova Iguaçu, próximo ali à Estrada de Madureira, né. E ali eu fui crescendo, tudo muito longe, né, da cidade do Rio de Janeiro, né. Para você sair da Baixada Fluminense para ir para o centro, leva em torno de 2, 3 horas, tendo que pegar ônibus, van, trem, né? Então é bem complicado. Quem mora nessa parte da Baixada Fluminense, né? Não tem muitas oportunidades de emprego, coisa e tal. E ali eu cresci, me desenvolvi, conheci meu esposo, né? A gente foi morar junto. Eu estava com meus 21 anos, a gente foi morar junto. E nessa cidade decidi sair de casa. E como a gente já estava namorando, ele acabou vindo, né? E a gente começou a morar junto e tal. Com meus 25 anos, assim, eu já tive a minha filha. Ela, né, nasceu. Tenho hoje uma filha de 15 anos, vai fazer 16 anos. E como que eu descobri Sorocaba? Devido a gente estar morando tanto tempo ali em Nova Iguaçu, a gente comprou na época até uma casa lá dentro, né, no bairro que a gente morava, mas não era o que a gente buscava, não era, né, a gente já estava insatisfeito, na verdade, estar morando naquele lugar, saturado, né, porque corria atrás de emprego, não tinha oportunidade. As oportunidades que tinha era tudo muito longe de casa. Eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu trabalhei como auxiliar de loja na Americanas, eu trabalhei numa Xerox quase 2 anos, onde o pessoal fechou as portas, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, tive que entrar na justiça para conseguir alguma indenização, enfim, foi bem complicado. E essa Xerox era em Campo Grande, então tudo a gente tinha que estar saindo ali do bairro para procurar fora, porque as oportunidades estavam sempre no centro de Nova Iguaçu ou no centro de Campo Grande, por aí vai. No centro da cidade era tudo muito mais longe, né? Mas eu ia, procurava emprego, né? E tudo era muito mais dificultoso. Então comecei a trabalhar em casa mesmo. Eu fui manicure por mais de 10 anos. Eu também revendia, né, produtos naturais, cosméticos, vendia folheados, né? Fiquei bastante tempo também vendendo porta a porta, né? Como essas coisas assim, eu comprava para mim os produtos e revendia, tanto os folheados quanto produtos de cosméticos. E produtos assim naturais também, que eram gel, sabe? Esse gel, canela de velho, sarador, óleo para massagem, para dor, né? Então era mais esse tipo de produtos que eu vendia. Kit de shampoo, sebo de carneiro, né? Então tem muita coisa assim natural. Então eu sempre trabalhei muito com essa parte assim de venda. Gostava muito de trabalhar com essa parte de venda. E procurei começar a trabalhar em casa porque eu via que as oportunidades eram tudo muito longe. E como eu tinha criança pequena, eu teria que pagar alguém, né, para estar olhando aquela coisa toda.
Às vezes minha mãe olhava para mim, né? Mas eu também não gostava disso. Eu sempre quis o quê? Minha filha é minha responsabilidade. Então eu tenho que olhar, né? Criar, educar, dar carinho, amor. Então a gente tinha que fazer como os pais que somos. Então comecei a pegar esses tipos de bicos, né? Como se chama lá no Rio de Janeiro, esses tipos de renda extra, né? Para fazer uma renda e ajudar meu esposo, né? Para a gente poder junto e construindo nosso caminhar, né? Levantando. Aí a gente conseguiu comprar uma casa lá mesmo no bairro, na rua onde minha mãe morava. Mas enfim, depois a gente vendeu para poder vir aqui para Sorocaba, né? Tentar a vida. E como que eu vim aqui para Sorocaba? Devido toda essa locomoção que era muito dificultosa, né? Difícil, era muito desafio para arranjar emprego, devido todas essas partes, esses desafios, né, que a gente enfrentava lá no Rio de Janeiro. Meu esposo trabalha como funcionário público e abriu a oportunidade dele vir trabalhar aqui em São Paulo ou Sorocaba. Daí ele deu o nome dele e foi assim que a gente conheceu a cidade de Sorocaba. A gente veio parar aqui em 2013, mas antes de eu vir para cá, ele veio primeiro, né, no começo do ano, fevereiro, e desde dezembro até agosto, que foi quando eu vim para Sorocaba, a gente ficou morando na casa dos pais dele, dos meus sogros, também em Nova Iguaçu, no mesmo bairro que a gente tinha comprado a casa que a gente vendeu. Então a gente vendeu a casa, quitou dívidas, né, e conseguimos. Eu fiquei esse tempo, né, durante esse período de 9 meses na casa deles. E depois disso, a gente conseguiu vir aqui para Sorocaba, em agosto de 2013. Então, eu estou desde 2013 aqui em Sorocaba, né? É uma cidade que me acolheu. Eu vi que é tudo... Quando a gente chegou aqui, a gente veio... Na primeira vez que a gente veio eu e meu esposo já estava trabalhando aqui. Aí eu vim com ele, né, um final de semana, uma sexta-feira, a gente já voltou no outro dia mesmo. Viemos para conhecer a cidade. A gente veio numa sexta e voltou no sábado à noite. E a gente veio conhecer a cidade, a gente ficou hospedada perto da rodoviária, num hotelzinho pequeno que tinha lá, né, tal, só para tomar banho, dar aquela descansada e conhecer a cidade. E a gente já tinha entrado em contato com um corretor aqui de Sorocaba para ver questão de imóvel para alugar. E nisso a gente veio ver o imóvel, se a gente ia gostar mesmo e tal, né? Então a gente descansou nesse hotelzinho, depois de lá a gente fez um lanche e foi atrás do corretor, né? Conheceu o corretor e conheceu o imóvel com ele. Aí a gente pegou a chave, foi lá, visitou o imóvel, gostamos, né? E fechamos um negócio com ele. Então depois a gente veio de mudança pra cá. Aí veio eu, ele e minha filha. Aí a gente parou o caminhão na porta dos meus sogros, a gente, ó, pra vocês verem que a gente estava tão saturado já daquele lugar, né, daqueles desafios, aquelas dificuldades que a gente passava, a gente já queria sair dali quanto antes. Então o caminhão parou na nossa porta lá, né, na porta da minha sogra, a gente embarcou tudo, marcamos lá com o caminhoneiro, né, com frete, e embarcamos tudo e viemos. A gente veio num caminhão com um caminhoneiro, um rapaz da mudança. Veio eu, o motorista, né? Minha filha e meu esposo. Então veio todo mundo ali, só para vocês terem ideia como a gente já estava saturado, está morando em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Por ser bairro violento, né? Por ser Baixada Fluminense, então você vê que é tudo mais dificultoso, muito violento. Então a gente não queria criar a nossa filha nesse ambiente, né? Porque a gente já tinha vivenciado muita coisa ali naquele lugar. Então a gente já estava cansada, a gente já estava exausto de estar morando naquele lugar. Então essa foi a nossa decisão. A gente decidiu sair e vir tentar algo novo para a nossa vida. Só que nesse dia, quando a gente veio conhecer a cidade, né? A gente viu que a cidade era muito limpa, quase não tinha papel no chão, sujeira, né? Aqui não tem, assim, cada um bota o lixo na sua porta, igual no Rio de Janeiro. Tem uns containers onde você pega o seu lixo de dentro de casa e põe no container. Então a gente começou a observar, né,
nossa, aqui vai ser melhor pra gente criar nossa filha, né? E assim a gente veio, pegamos, viemos juntos com o caminhoneiro, no caminhão de mudança. Então essa foi a minha trajetória até aqui, né? Foi desse jeito que a gente conheceu Sorocaba, através do trabalho do meu esposo. Então a gente conseguiu alugar a casa aqui, né? A gente morou no bairro Jardim São Guilherme, que também é zona norte aqui de Sorocaba. Hoje a gente mora aqui no Jardim Nova Ipanema, também de aluguel, tá? Depois eu vou fazer um tour aqui pela casa, vou falar pra vocês como que eu consegui essa casa aqui. Porque antes dessa casa a gente morou no São Guilherme. Então a escola da minha filha era pra lá. E agora, como ela tá no ensino médio, a escola já fica pro lado de cá. A gente teve que alugar essa casa aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Já é tema para um outro vídeo. Vou mostrar pra vocês como que a gente conseguiu, né? Co-criar essa casa. Por que eu falo co-criar? Porque em abril, de abril para maio do ano passado, eu conheci a Beth Russo. Conheci o canal da Beth Russo em um momento que eu tava assim, já cansada, querendo largar tudo, querendo jogar essa profissão de corretagem pro ar. Por quê? Porque você trabalhando de corretora de imóveis, você trabalha por comissão. Qual é o seu recebimento? Seu recebimento é por comissão. Você não tem trabalho fixo. Então eu comecei a me ver, poxa, como que eu vou ajudar meu esposo, né? A pagar as contas, a nos manter, né? Viver de aluguel, essas coisas todas, tudo tem um custo, né? Então a gente sabe que nada vem de mão beijada. E também nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como que eu entrei, né, nessa profissão que eu tô hoje de corretora. Vou mostrar os desafios para vocês, vou mostrar o que me trouxe de bom, né? Vou falar também sobre as vendas, vou falar para vocês como que eu divulgo os imóveis que eu tenho para venda, vou falar sobre parcerias, se vale a pena ou não. Mas são todos esses temas são para os próximos vídeos que eu vou fazer aqui no meu canal, tá? Então por hoje é isso, né? Hoje eu moro aqui em Sorocaba, eu gosto da cidade de Sorocaba, fui bem acolhida, graças a Deus. Consegui emprego rápido também, né? Também vou contar pra vocês, né? Quando a gente morou aqui no São Guilherme, eu tive que trazer minha mãe estava morando já no Maranhão. Aí eu trouxe ela para morar comigo, para cuidar da minha filha e eu ir trabalhar fora. Isso tudo antes da corretagem, de eu me formar como corretora de imóveis. Então eu trabalhei aqui no atacadista, que foi o atacadista Roldão, né, que me deu a oportunidade. Eu trabalhava como caixa. Depois dali eu trabalhei no Carrefour, como operadora de caixa também. Até que no Carrefour, trabalhando no Carrefour, que eu fui conhecer essa oportunidade de me tornar corretora de imóveis. Que eu descobri essa profissão e que eu vi que, opa, se eu gosto de venda, tenho habilidade de comunicação, né? Gosto de trabalhar com venda, gosto do ser humano, de entender, né? Por que você está buscando aquele produto para você. Então eu pensei, por que não também vender imóveis? Trabalhar com essa grande realização de sonhos, né? Eu ainda não realizei meu sonho, né, de ter minha casa própria, mas eu vou ter futuramente, né? Eu ainda estou naquele tempo de conhecer mais a cidade, os bairros, até a gente saber qual bairro que a gente quer morar, né? A gente também organizar nossas finanças, para a gente poder também dar o nosso passo e comprar nossa casa dos sonhos. Agora não sei se a gente quer comprar casa, ou se a gente quer comprar terreno, mandar fazer a modalidade de terreno e construção, né? Então daí eu já não sei se a gente vai querer a casa pronta ou se a gente quer comprar um terreno e fazer a modalidade de terreno e construção. Mas para isso a gente está ainda conhecendo a cidade, explorando mais para saber qual bairro que a gente quer morar, né? E hoje eu me encontro aqui na Zona Norte, no Jardim Nova Ipanema, Zona Norte aqui de Sorocaba, né? É uma zona mais em contas, imóveis para locação, mas às vezes nem tanto assim, né? Porque aqui em Sorocaba o custo de vida é mais alto do que no Rio de Janeiro. Então a gente também teve essa dificuldade no começo. Agora não, a gente já conseguiu se adequar, né? Conseguiu entender toda essa logística, né? De questão de diferença, né? De um lugar para o outro. Uma outra coisa aqui também, aqui é bem quente, né?
quase se comparando ao Rio de Janeiro, não se compara ao Rio 40 graus, né? 40 graus com sensação térmica de 50. Aqui a gente chega a 33, 34 graus, né? É bem quente, mas a gente tem aquela brisa, aquele ventinho fresco. No Rio de Janeiro não. É o sol em cima e o vento quente, né? Que sobe, parece aquele mormaço do asfalto sobe e parece que torna a cidade mais quente ainda. Para vocês verem, no Rio de Janeiro, eu nem dá para contar nos dedos, né? Se eu fui 3 vezes numa praia, foi muito. Para vocês terem ideia de quão longe era da gente sair do Rio de Janeiro para ir para a praia. Do Rio de Janeiro, o ponto turístico que eu conheci foi o Pão de Açúcar, porque minha tia nos levou lá, né? Assim que a gente chegou no Rio de Janeiro, isso com 5 anos de idade, né? Que foi quando a gente conheceu o Pão de Açúcar. Mas aí tem o Cristo Redentor, que eu nunca fui, a gente não chegou a conhecer. Tem muitos pontos turísticos que a gente não foi. Por conta disso. Para mim, eu achava que aquilo ali era mais programa de índio, né? Como o povo diz, pegar a condição lotada para ir para uma praia. Você sair de Nova Iguaçu para ir para uma praia, mesmo que fosse na Zona Oeste, vamos supor, Praia da Barra, né? Recreio, mesmo assim era tudo muito longe, muito distante. E às vezes você de repente teria que, porque não foi para casa da sua tia que morava em Jacarepaguá? É chato ter que ficar dando, né? Indo para casa de alguém para poder ir para uma praia, coisa e tal. Ainda mais com criança pequena, então a gente preferia. Eu também não sou muito de negócio de praia, né? Muita saideira, nosso programa é mais em família mesmo, então. Esse foi o lado, né? Que as pessoas pensam assim, Rio de Janeiro tem muita praia, tudo muito lindo, mas não. Depende de onde você mora, né? Como a gente morava na Baixada da Fluminense, era tudo muito longe, tudo muito mais difícil. Então, por isso a gente já estava cansado, né? De toda essa dificuldade, todos esses desafios que a gente tinha que enfrentar. A gente decidiu mudar a nossa história. E mudamos a nossa história a partir do momento que a gente decidiu mudar de cidade, que foi sair do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu para Sorocaba. E aqui a gente está, graças a Deus, né, firmes. Eu trabalhando, meu esposo trabalha, minha filha tem escola pública, né? Então, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar, né? Minha mãe também tem a casinha dela própria não, tem a casinha dela alugada aqui também, perto da gente, porque a casa que eu tô agora tem dois quartos, então fica difícil para ela ficar, né? Porque minha filha já tá grande, quer ter o quartinho dela também, então é mais complicado. Então minha mãe alugou uma casa aqui próxima, uma casa que tem sala, quarto, cozinha e 2 banheiros e ainda um quintal. Então é uma casinha bem bacaninha, né? Em cima mora o proprietário, a gente conseguiu direto com o proprietário. Eu fui lá, né, conversei com o proprietário, consegui ainda melhorar o valor para ela, que como ela só ganha um salário mínimo, para ela não pode ser tão alto. Aqui a casa que eu estou alugada, ela tem 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia e uma vaga de garagem. Como a gente está sem carro no momento, então a vaga de garagem fica como quintal, né? Mais para os cachorros ficarem, coisa e tal. Depois eu vou falar mais, né? Vou mostrar o tour aqui pela casa. Vou mostrar quanto que eu pago aqui de aluguel, né? Para vocês. E ver com vocês, né? Se vocês alugariam uma casa como essa, né? Então, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um curte aí para ajudar. Eu tô aqui, né? Mostrando, né? Um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha rotina com corretora de imóveis. Eu espero, né, contar com vocês, com o apoio de vocês. E se você também quer morar aqui em Sorocaba e não sabe quem procurar, uma pessoa de confiança para procurar para comprar seu imóvel ou até mesmo alugar, fazer igual a gente está fazendo, aluga para conhecer a cidade, conhecer os bairros e ver aonde você quer morar, né? Onde que você quer comprar definitivamente seu imóvel, realizar o sonho da casa própria, entre em contato comigo. Pode entrar aqui mesmo pelo YouTube, tá? E no YouTube também tem meu telefone, se você procurar, você vai encontrar meu WhatsApp. Então é isso, pessoal. Por hoje é só.
esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que a gente se veja daqui pra frente, tá? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, né? Fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau!